Perfeito. E na aula de hoje eu vou fazer com você um mini cookie, gente, um cookiezinho delicioso, maravilhoso, pequenininho, miudinho, justamente para você tomar aí com um cafezinho, servir para sua visita, servir para seus amigos, não é? Até mesmo para você se deliciar nesse friozinho aí com seu cafezinho, um chazinho. Olha, não tem nada mais gostoso do que esse cookiezinho que eu vou ensinar hoje para você, viu? Vocês vão super arrasar, vocês vão vender muito, porque esse cookiezinho faz um sucesso. E tem mais, sabe por que ele é tão delicioso? Porque ele fica extremamente crocante. E sabe por que ele fica tão crocante assim? Através do método que a gente vai usar aqui hoje, pela proporção dos ingredientes e também o tempo de forno. Então, bora lá? Vamos dar início aqui à nossa receita? Então, eu já tenho aqui no meu bowl a manteiga em ponto pomada, o açúcar mascavo junto com o açúcar refinado. Eu já coloco os dois juntos, né? Já para bater todos os dois juntos. Vou dar aquela mexidinha básica aqui, para poder misturar, né, com a minha manteiga, justamente para não voar açúcar para tudo quanto é lado, né? Gente, só um detalhe, tá? A manteiga, ela tem que estar em ponto pomada. Se você for fazer na mão, ela tem que estar bem mais molinha, tá? Então, assim, não é derretida em ponto pomada, mas mais molinha, tá? Agora, como você vai fazer na batedeira, ela pode estar até um pouquinho mais dura, não tem problema. E segundo ponto, na batedeira, para você poder fazer essa cremagem, essa mistura aqui dos açúcares com a manteiga, você utiliza este globo aqui, tá? Dá uma misturada nos açúcares, né, com a manteiga, deixa ele dar aquela incorporada bacana. E depois você já pode colocar na batedeira. E se você for fazer na mão, neste primeiro momento, você utiliza o seu fouet, certo? E aí, se você for fazer na batedeira, esse globo. Vamos lá? Olha. E aí, o que você faz? Dá uma mexida. Sempre bom dar uma mexida, porque normalmente gruda nas laterais, a manteiga não espalha bem, fica algum gruminho, né? Do açúcar mascavo. Então, é sempre bom dar aquela mexida para incorporar melhor, né? Esse cookie, ele dá para fazer tranquilamente na mão, porém é um pouquinho pesado e para mim, né, nas minhas condições atuais, eu prefiro fazer na batedeira, mas dá para fazer tranquilamente na mão, tá bom? Prontinho. Agora a gente vai colocar o ovo. Vamos bater mais um pouquinho. Prontinho. Feito isso, bora dar uma mexida. Agora, nesse momento, você já vai acrescentar os secos. Então, agora você deixa o seu fouet de lado e já começa a usar a espátula. E se você estiver utilizando a batedeira, você deixa o globo e passa a usar a raquete. Eu já vou te mostrar qual é a raquete. Então agora nós vamos peneirar os secos, e os meus secos já estão todos aqui em um único potinho, a farinha, o amido de milho, o sal e o bicarbonato de sódio. Então, bora lá peneirar, e neste momento,
você troca o seu fouet pela espátula e se você tiver usando a batedeira, o globo pela raquete, ok? Sempre bom peneirar, né? Vocês já estão cansados de saber o porquê, porque em todos os vídeos eu explico. Mas assim, né? Sempre tira aquele gruminhos, aquelas, né? Pelotinha que fica, se tem alguma coisa na farinha, é muito bom. Bom, eu estou fazendo uma receita reduzida, né? Então, por isso, fica tão pouquinho, né? Então, vocês podem mexer aí, vai achar que vai dar errado, mas não vai dar errado, viu? Fica tranquilo, fique tranquila que vai dar super certo. Mas eu aconselho, né, sempre dar uma bela misturada com a espátula antes de você bater, porque senão isso vai voar para tudo quanto é lado. Bom, agora vem o principal aqui da nossa receita, né? Eu vou pôr um pouquinho mais para cá a minha batedeira. Porque agora nós vamos usar o chocolate. Só que esse chocolate, ele não pode entrar na nossa massa muito grande. Por quê? Porque nós vamos fazer esse cookiezinho usando o saco de confeitar, né? Então, a gente vai ter que picá-lo, ainda que seja os pitiquinhos, né? Ainda que seja as gotinhas, você pode usar barra, gotinha, as moedinhas, o que você quiser, mas precisa dar uma esfareladinha neles, né? Para passar legal no saco. E aí, conforme você for esfarelando e dando aquela picadinha, o que você faz? Já pode misturar direto na massa, tá? Não precisa misturar 2 vezes, mas pica bem para ele sair direitinho. Ó, não ficar nem uma gotinha inteira, né? E aí, na hora que você estiver fazendo ali o seu mini cookie, ele sair perfeito no saco, não ficar preso, né? Porque a gente vai fazer um buraquinho maior, mas mesmo assim ele precisa estar um pouquinho reduzido. Eu estou usando gotinhas ao leite, mas você pode usar o chocolate que você quiser, da sua preferência. Então, bora acrescentar. A gotinha é mais uma quebrada mesmo, não precisa, né, triturar muito, é só para não deixar ela 100% inteira, né? Então, no saco ela não vai passar muito bem se a gente não picar ela realmente. Feito isso, dá uma mexida para dar aquela misturada, né, em tudo. E agora a gente vai dar a última batidinha. Ai, olha que solzinho. Tá entrando um solzinho delícia aqui já, gente. Bate muito solzinho aqui na minha cozinha. Não precisa bater muito, tá? Só para dar aquela incorporada.
Pronto. Feito isso, limpa aí a sua raquete e a gente já pode colocar ele direto no nosso saco de confeitar. E já está quase pronto. É muito fácil, rápido, prático, simples. Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o nosso cookie no saco de confeitar, certo? Então você pega aí qualquer pote só para apoiar o seu cookie. Bora pôr no saco de confeitar. Cookie no meu saco. E agora a gente vai ajeitar. Opa! Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui, fazer um corte, né? Grande, tá? Com bico grande. Cuidado com esse resto aqui, para não cair no seu alimento. Então, tirou, você já joga fora, né? Já guarda tudo que você não for usar. Então, agora eu vou dar uma ajeitadinha aqui. E bora para a próxima parte. Gente, e hoje nós vamos usar esse tapetinho aqui. Que hoje eu vou usar esse tapetinho com você. Esse tapetinho, por ele ser perfurado, né? O cookie, ele fica mais agarrado, ele fica mais grudado, né? Nesse tapete. Também dá para usar o papel manteiga. Então, por que eu vou, né? Então, quando o nosso cookie é assado nesse tapetinho perfurado, ele fica mais agarradinho, ele fica mais grudadinho. Então, se a gente usa o nosso tapetinho de silicone, o convencional, o que acontece? Ele aquece demais e ele é extremamente liso. Então, conforme o cookie vai aquecendo, ele vai se espalhando no nosso tapetinho porque ele não tem onde se agarrar, certo? Ao invés de ficar aquele cookiezinho mais altinho, aquele cookiezinho mais elevadinho, sabe? Ele fica mais bolachinha, ele fica mais fininho, né? Ele fica mais largo, ele se esparrama mais, ele não tem aonde se apegar. O papel manteiga, ele também faz essa função. Mas por que eu indico vocês usarem esse tapete aqui de silicone, né, ele fibra de vidro, porque ele é reutilizável, né? E aí a gente economiza, porque o papel manteiga, imagina, a gente vai ficar cada hora usando e jogando fora. Então, vocês encontram na Shopee, Mercado Livre, tem em vários lugares vocês encontram esse tapetinho perfurado. Super simples, não é caro, tá? E ele é muito funcional para esse tipo de cookie. Quando você quer um cookie mais crocante por dentro e mais crocante por fora, usa esse tapetinho perfurado, que vai salvar o seu cookie, e a validade dele, gente, permanece, viu? Fica crocante por muito tempo, então é super válido vocês fazerem essa experiência. Tem gente que compra e por ele ser um pouco mais largo que a forma, tem gente que corta. Eu não gosto de cortar porque eu tenho medo de danificar. O próprio vendedor diz, né, ele orienta para não cortar porque é fibra de vidro, então depois ela vai se abrindo, ela vai se desfazendo. Eu não corto, por quê? Porque eu gosto, eles duram bastante, então eu lavo, deixo ele lá secando, fica, nossa, ó, que dura, né? Super resistente. Então, não cortem, né? Se vocês acharem que fazer um teste, achar que tudo bem, pode cortar, mas eu prefiro não cortar, deixar ele inteiro, né? Para não correr o risco, né? E eu achei esse daqui numa promoção, veio 2, gente, 2, então você super acha isso daí também tranquilamente fácil, e se você achar essa promoção, melhor ainda, né? Então bora lá dar início. Eu já estou aqui com o meu cookie no meu saco de confeitar.
E ele, ó, já está no ponto certo aqui. Então a gente pode fazer sem a balança e a gente vai ter a noção da força da mão, tá? Para você ter mais ou menos entre 5 e 6 centímetros, tá? Ele vai ficar pequeno mesmo. Então você vai fazer, dá uma apertadinha, né? Um pouquinho mais forte e solta, aperta e solta, tá? Com 90 graus e dá uma ajudadinha com o dedo para ele cortar, porque ele é mais durinho, né? Então você vai entender o processo aqui depois, quando você fizer, o porquê que você tem que dar essa ajuda com a mão, tá? Então, bora lá? Então você faz assim, ó. Aí, esses cabelos, bora para trás. Ah, eu pus muito na ponta. Você aperta com a pontinha dos dedos, tá? Ó, você tira ele, lembra de dar um espaço. E aí você vai mantendo a força da mão para você ter o cookie sempre do mesmo tamanho. Olha, o que vocês podem fazer? Vocês pegam uma balança, né, caso tenha dúvida. Ah, eu não sei a força da mão, eu não conheço, né? Eu quero deixar mais ou menos padronizado. Não tem problema. O que você faz? Você pega a balança, você faz né? Corta 15 gramas. Olha o tamanho que tá. Eu falei que é mais ou menos uns 5, 6, né? Porque ele é bem pequeno mesmo. Você vai, faz vê a força que você vai precisar, né? Fazer na mão. Depois você coloca ali e você já vai ter uma noção. Ah, tô insegura, vou fazer a segunda vez. Faz uma segunda vez, você vai ter a certeza. Aí depois você já vai direto. É super simples, é fácil e é rapidinho, né? O saco, ele facilita muito quando a gente faz qualquer produção usando o saco de confeitar, porque ele é muito rápido, né? Não tem dificuldade, não tem segredo. Eu fiz um pouquinho maior, mas a gente fala até uns 8 centímetros, eu acho que vai ficar ideal, tá? Eu vou fazer a próxima fornada menorzinho para você ver a diferença de um para o outro. Como eu falei que ele é mini, então a gente tem que fazer ele bem chiquinho mesmo, né? Aí se por um acaso, ó, ficou maior, aí você tá com dúvida, você vai, você pesa, aí você tira um pouquinho para deixar mais ou menos padronizado, né? Porque o que acontece? Você vai vender esse mini cookie, você vai pôr num saquinho. Eu vou pôr uma foto de um saquinho que é indicado, porque eu não tenho mais, mas dá para você usar esse saquinho, fica super legal. Aquele saquinho que é zipado, sabe? Você pode até mandar fazer um saquinho com o logo, né, da sua marca. Olha que chique. Pronto, finalizado. Ó, esse aqui ficou bem menorzinho. Na câmera eu não sei. Ele tá até rodando aqui. Tá vendo como que ficaram os meus cookies? Né? Ficou super bom. E agora eu vou levar ele para assar. O meu forno já está aquecido, né? Pré-aquecido a 190 graus. E aí você leva para assar no forno 190 graus por 8 minutos, tá? De 8 a 10 minutos. Bom, enquanto o meu cookie está assando, eu quero falar um pouquinho sobre o meu curso com vocês. Esse curso, ele foi feito com um propósito, uma intenção de ajudar o próximo, não somente de me ajudar, mas de poder proporcionar para você que está aí em busca de uma renda extra, de um complemento,
até mesmo de uma nova porta, né, aberta, de uma nova opção de trabalho, ou que está cansado, sabe, cansada, né, de trânsito, cansada de CLT, de ficar presa, aquela rotina, você está aí passando por um momento difícil, sabe, uma depressão. Nossa, ele pode muito, 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 muito te animar, pode muito entrar na sua vida e mudar, transformar a sua vida, né? Porque ele te preenche. Você faz as coisas com calma. Cada dia é uma produção nova, cada dia é uma receita diferente, né? Então você tem tempo, você vai fazer de acordo com a sua agenda e você vai sim conseguir ganhar a sua renda extra, você vai sim ter o seu dinheiro. Então isso pode te dar liberdade, pode te trazer autoestima, pode te gerar uma liberdade de você poder ficar com mais tempo com seu filho, tomar um café, sabe, no meio de uma terça-feira com uma amiga. Ou seja, quer mudar aí por completo a vida? Eu pensei em você que está passando por algum momento, de repente, aonde quer tomar sabe, virar a chavinha. É isso, né? Às vezes a gente está necessitando virar a chave. E por que eu tô falando isso? Que eu fiz esse curso e eu preparei esse curso para você que quer tomar essa iniciativa, que quer dar o próximo passo, porque esse método, ele é muito fácil, ele é prático, ele é simples, e eu fiz esse curso pensando no valor simbólico, um valor que, assim, para mim, né, perto de todos os cursos que eu comprei, os cursos que eu adquiri, é um valor muito pequenininho, né? Um curso do nível que eu preparei para vocês, com certificado, um curso com bastante material, com bastante vídeo, com bastante materiais complementares. Esse curso, ele geraria um valor muito mais alto. Mas eu preparei esse curso com um valor menor, justamente para você que está aí procurando uma opção, né, conseguir ter acesso a ele, né, para que ele ficasse acessível às suas condições financeiras, né, porque quando eu iniciei foi muito difícil, né, eu aprender a fazer tudo sozinha, e o medo de comprar, de investir num curso de R$ 2.000 e não ser aquilo que eu queria colocar em prática, não gostar, não querer dar continuidade, me arrepender, né? R$ 2.000 é um valor hoje para quem está passando por alguma dificuldade financeira, é alto, e você parcela ali no seu cartão e ele vai ficar um ano pagando e aí você não se identifica. Então eu fiz um valor muito menor do que isso, tá? Nem perto disso. E para você ter acesso mesmo, para facilitar, para que você consiga adquirir esse curso. E eu tenho certeza que quando você comprar e você ter acesso, você vai ver que eu não estou aqui falando que nada disso é balela, tá? Que é muito real. Porque esse curso eu fiz para você já comprar, iniciar e já pôr a mão na massa e já sair vendendo. Entendeu? Não tem nada de dificuldade para você poder começar a montar a sua primeira caixa, né? Então, gente, é isso. Eu quero estar aqui para ajudar você a dar esse próximo passo. É propósito mesmo, tá? Gerado do Senhor no meu coração. Então, por isso que eu fiz nesse valor, um valor mais simbólico, um valor mais reduzido, pensando em mim, claro, né? Com os meus gastos, minhas despesas, mas também pensando em te ajudar a dar esse próximo passo. E já aproveitando, eu quero falar com você de um momento muito especial que já está chegando, a minha live. É isso mesmo, a minha live, gente, que era para ter acontecido lá atrás, mas não deu certo, mas vai acontecer agora. E sabe por quê? Porque nessa live eu vou lançar o meu curso, o curso Home Baked Box, que já está quase pronto, está quase saindo do forno. Isso mesmo, vai ser um curso maravilhoso. Esse curso é para todas as idades, né? Ele não tem uma idade específica. Quem estiver na live vai se surpreender com um presente que eu vou dar para vocês. Deus tocou no meu coração e quando Deus fala, a gente não tem que discutir, a gente só tem que obedecer, independente de valor, de dinheiro, seja o que for. Então,
eu tô aqui para ajudar também, ser ajudada e ajudar também. Eu estou na reta final do meu curso para lançar, então fica ligadinho que esse dia tá chegando. E vocês vão dar muita risada, viu? Porque pensa numa pessoa atrapalhada. Gente, essa pessoa sou eu, tá? Mas eu vou fazer e eu não tô nem aí. Mas eu conto com a sua ajuda, eu conto com você para vocês estarem comigo nesse grande dia, nesse momento, porque para mim vai ser um dia muito especial, muito importante. Eu vou quebrar todas as barreiras, eu vou quebrar todas as minhas limitações e a gente vai estar lá junto. E eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Voltei com os meus cookies prontos, assadinhos. Delícia! Simplesmente incríveis. Ó, e agora eu vou mostrar para vocês, ó. Tá vendo que se eu tivesse usando o tapetinho de silicone convencional, né, ou qualquer outro que não fosse esse, ou o papel manteiga, eles estariam soltos, né? Olha como eles ficam presos, né? Então, essa é a diferença que eu falo para vocês, né? E agora, o que eu vou fazer? Você pode tirar com uma espátula, né? É só pegar uma espátula e ir desgrudando, ó. Eles desgrudam certinho. Olha que delícia. Fica um pouquinho ruim porque a forma, né, ela é menorzinha que o tapete, então atrapalha um pouco. Vou colocar os meus cookies na minha travessinha. E daqui a pouco eu vou mostrar os menorzinhos. Esses daqui ficaram um pouquinho maiores, mais incríveis. E olha aqui os pequenininhos, os tiquinhos, que na verdade é assim, pequenininho assim que tem que ser, né? Eu é que fiz um pouquinho maior. Então agora, feito isso, né, vou soltar aqui também. E vou finalizar com você de um jeito que vai ficar muito gostoso. Um ficou com a forma... Eles têm que esfriar, tá? Bastante. Esse daqui tava mais quentinho, por isso que até quebrou, mas também eu fiz força, né? Porque eles ficam bem presos. Então, já com o meu cookie pronto, agora eu vou finalizar com você usando esse chocolate delícia aqui, ó, para poder finalizar o nosso mini cookie. Então, eu já estou com o meu saco de confeitar aqui no copo. Eu vou colocar o meu chocolate dentro do meu saquinho de confeitar. Chocolate, gente, ó. Chocolate é não é só derreter e tá tudo certo, não. Chocolate tem uma temperatura certa, um grau certo para trabalhar. Tudo isso a gente precisa aprender, viu? Bora lá? Pronto. E agora o que a gente vai fazer? Bom, com o meu chocolate no saco. Nossa, o chocolate já endureceu. Tá frio, né? Chocolate no frio é uma bênção, mas já endureceu. Bom, nós vamos fazer o quê? Vamos cortar o bico bem fininho, tá? Bem fininho mesmo. Deixa eu já pegar aqui a minha forma. Eu vou cortar bem fininho, fazer um furinho bem fino, tá? E vou aparar
dos ladinhos, cuidado para não cortar o bico e não estragar, é porque esse saco ele tem uma rebarba aqui nas laterais que incomodam. Cuidado, né, como eu já falei aí para vocês, com esse pedacinho que solta. Aí o que que você faz? Faz um teste, ó, tá bem pouquinho, tá vendo? Faz um teste para ver se tá bem pouquinho mesmo. Ai, tá pingando. Aí o que que você vai fazer? Você vai pegar o seu cookie e vai fazer uma camadinha. Feito a camadinha, dá uma apertadinha para ele espalhar embaixo e coloca, ó, para ele ir para geladeira. Coordenação da pessoa aqui, gente, é... Então, qual é o segredo? O segredo é você, ó, colocar aqui e virar ele reto, dar uma espalhada. O que que eu fiz? Eu virei os primeiros e não virei reto. Ó, colocou, não precisa exagerar, ele vai estar retinho, tá vendo? Ó, e aí você vem com a mão reta e coloca. Ó, colocou, vira, dá só uma apertadinha para ele espalhar, mas tem que ser retinho. Ó. Nada de complicação, é fácil, é simples, ó. Aperta o fundinho. Tá vendo? Para espalhar o chocolate. Some chances and stop your thinking and start your living. Get your shoes on, we're going dancing. Preencheu toda a forma, leva para a geladeira, para o chocolate dar aquela endurecidinha, né? E aí está pronto, acabou, finalizado. Eu vou fazer um testezinho aqui com você, vou mostrar a crocância e já levo esse aqui para a geladeira. Eu vou pegar um bem pequenininho, porque eu fiz com farinha de trigo e eu tô sensível a glúten, então eu vou pegar um pequenininho pra gente ver a crocância dele, se deu certo, tá? Tô com água na boca já. Então bora experimentar? Ó. Gente, olha. Ó. Eu vou ter que comer o outro. Olha aqui. Ó. Eu não sou nada boa, gente, para quebrar as coisas. Aqui, quebrei tudo errado. Ó. Olha como eles ficam. Então, esse cookie... Ficou simplesmente um arraso. Um arraso. Olha aqui, aqui estão os meus cookies já prontos. Ó, é só descolar. Tá vendo? Ó. Tá vendo, ó? Sai perfeitos. Super rápido. Eles fazem pressão, é só descolar o tapete. Se fica meio chatinho para soltar,
Só levantar o tapete, tá vendo? Ó. Que daí solta rapidinho. Rapidinho. Pronto. Esse aqui soltou todos. Eles parecem que eu fiz exatamente uma... Olha aqui, gente, como ficou. Não parece que eu fiz. Olha como ficou perfeita a bolinha embaixo. Ficou sensacional. Tem uns que eu não coloquei tudo, ó, como você tem que fazer uma quantidade de espalhar, tá vendo? Porque, ó, eu não grudei direito, olha como fica. Então, precisa espalhar bem, para ele preencher, né, todinho, ó. Tá vendo? Ó, tem uns que eu não fiz, foi pro lado, ó, vazou pra fora, tá vendo? Ó, vazou pra fora. E não preencheu tudo, ó. Mas deu super certo. Ficou uma delícia. Tenho certeza disso. E isso é o que importa. Ó, sabe o que é? Eu acho que... Olha esse, ó. Uns eu caprichei, coloquei, vazou e ainda ficou perfeito. E os outros eu deixei só um tiquinho. Eu não espalhei, sabe? Você tem que pôr e apertar. Ó, perfeito. E agora, claro que não me resta mais nada a experimentar com vocês o de chocolate. Então, bora lá, eu vou pegar um mionzinho aqui, gente, porque é o que eu falei, tô com restrição a glúten, infelizmente, porque fazer essas delícias e não poder comer isso acaba comigo. Vamos experimentar um com chocolate? Vou fazer aí de novo vontade para você, ó. Nossa! Olha, com um chocolatezinho dá um saborzinho diferente, viu? Deixa o cookie ainda mais gostoso, porque eu experimentei dos dois jeitos. E eu não sou muito fã de chocolate, viu, gente? Mas faz a diferença. Ó. Perfeito. Quer? Não, é só meu. Gente, sensacional. Para quem tá com alergia a glúten, eu já comi um monte. A barriguinha daqui a pouco vai dar sinais aqui, viu? Mas é isso. Adorei mais essa receita. Muito obrigada por você fazer parte da minha história, do meu novo começo. E te agradeço por mais esse momento juntinhas, tá bom? Então, um beijo no coração, fiquem com Deus e façam aí na casa de vocês, hein? E depois compartilhe comigo para eu saber como que foi o resultado. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.